Central Globo de Produção, eu vou sortear agora o nome do candidato que neste terceiro e último bloco do nosso debate será o primeiro a receber uma pergunta. É a candidata Dilma Rousseff quem vai tocar na tela. Vamos ver a candidata. De onde vem a pergunta? É do estado do Pará, o assunto é meio ambiente. Eu gostaria que o eleitor Pablo fizesse a pergunta agora. Meu nome é Pablo Alex, tenho 22 anos, sou vendedor de roupa, autônomo e pai de uma filha. Vivo em uma região riquíssima em sua fauna e flora. Adoro pescar, andar a cavalo e o contato com a natureza contribuiu bastante no meu processo de formação como pessoa. No entanto, a poluição dos rios, desmatamentos e queimadas crescem em escala preocupante. Que ações poderiam inibir tudo isso e assim garantir o desenvolvimento sustentável às gerações futuras? Pablo, eu tenho um compromisso com a questão do meio ambiente. Eu assinei em nome do Brasil a redução da emissão de gás de efeito estufa de 36% a 39% até 2020. Isso significa uma meta voluntária que nós assumimos e significa redução do desmatamento na Amazônia em 80%, redução do desmatamento no Cerrado em 40%. Agora, sobretudo na Amazônia, o grande orgulho nosso é que nós começamos o processo e esse processo, no meu governo, eu te asseguro, vai se intensificar de redução do desmatamento. A área desmatada sistematicamente vinha crescendo. Nós começamos a inverter esse crescimento. Então, de 27 mil quilômetros quadrados, veja bem, 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento nós reduzimos para 7.464 quilômetros. Eu pretendo reduzir isso para aproximar cada vez mais da tolerância zero do desmatamento. Considero o desmatamento um crime contra o Brasil, porque as reservas, como a Amazônia, são uma das maiores riquezas do nosso país. Outra coisa importante, eu vou continuar criando áreas de conservação e garantindo que o meio ambiente, o IBAMA, tenha funcionários especializados capazes de impedir que essas áreas de reserva ambiental, de unidades de conservação, sejam usadas por desmatadores que levem à perda da biodiversidade na Amazônia. Candidato Serra, sua réplica. Pablo, você é do Pará, e o Pará é um estado muito especial, porque é imenso, né? É um estado que já avançou em algumas coisas, até em matéria de industrialização, mas que tem pontos de estrangulamento, gargalos incríveis que impedem o Pará de decolar. E eu vou me empenhar muito, não só pela região norte como um todo, mas por cada estado em particular, inclusive aqueles que a gente conhece os problemas, as soluções e a possibilidade de parceria com o governo do estado, no caso do Pará, se Deus quiser, o senhor já tem. Em matéria de meio ambiente, o importante, no caso da Amazônia, a ser levado em conta é o seguinte: tem que oferecer alternativa econômica para a população. Se não tiver alternativa econômica de trabalho, você favorece o desmatamento. Isso é fundamental. Isso vale para toda a Amazônia. Vale para o Pará, vale para o Amazonas e para os estados menores que estão na floresta. E o que a gente tem que fazer, no caso do Pará, é infraestrutura, mas, por exemplo, a Transamazônica, que continua sem estar asfaltada, você ter uma infraestrutura melhor, você tem mais possibilidade de desenvolvimento econômico sem desmatamento. Isso é perfeitamente possível. No Pará, como na própria Amazônia como um todo, você não tem pesquisa de biodiversidade suficiente, né, para a gente poder oferecer como alternativa econômica. No mundo, as indústrias que exploram a biodiversidade vendem mais de 500 bilhões de dólares. A Amazônia tem 10% da biodiversidade do mundo e não vende 50 bilhões de dólares de produtos que poderiam muito bem ser explorados sem machucar, sem liquidar nossa floresta. Nós temos que fortalecer muito a pesquisa nessa área. No Pará não tem um grande instituto de pesquisa federal, mas eu pretendo que tenha.
E com isso fazer aliança com empresários, com tudo, para poder fazer essa exploração, mantendo a floresta, que é um patrimônio valiosíssimo para todos nós. Tempo. Candidata Dilma, a sua tréplica. Pablo, eu tenho certeza que essa questão da proteção do meio ambiente é uma questão de Estado no Brasil. E eu queria te contar uma coisa. Nós, quando resolvemos diminuir o desmatamento, nós combinamos duas ações. Uma ação de repressão. Nos 43 municípios, que são os maiores desmatadores do Brasil, nós colocamos a Polícia Federal, as Forças Armadas e o meio ambiente controlando a venda de madeira ilegal. Chamou-se Operação Arco de Fogo. E criamos, porque muitas vezes é a ausência de alternativa de sobrevivência para as populações, que são 20 milhões de pessoas que moram na Amazônia. A ausência de alternativa para essas pessoas que leva alguns pequenos proprietários, inclusive, a desmatar. Então criamos uma operação chamada Arco Verde. A primeira coisa que fizemos foi regularizar as terras. Porque terras que não são regularizadas, a pessoa não ser proprietária daquele terreno, ela não tem responsabilidade. E ela também tem dificuldade de acessar crédito. Então regularizamos, para dar responsabilidade, para poder acessar crédito. Criamos uma linha especial nesses 43 municípios e fizemos uma coisa muito importante, que eu acredito que a gente pode estender, e eu vou estender isso em todas as regiões do Brasil, que é criar instrumentos para que as populações locais tenham do que viver. Aí criamos, na agricultura familiar, programas de aquisição específica para as produções locais. Por exemplo, castanha do Pará. Passamos a colocar castanha do Pará na merenda escolar. Eu vou te dizer uma coisa: o Pará, a Amazônia, são regiões riquíssimas do Brasil e serão tratadas como tal. Candidata Serra, o senhor poderia, por gentileza, tocar a tela? Vamos completando o painel pouco a pouco. Faltam 3 perguntas. Vem de São Paulo, pergunta sobre política social. Pedro, por favor. Meu nome é Pedro Belém, tenho 31 anos, sou contador e moro em São Paulo. Benefícios para famílias de baixa renda são concedidos para atenuar a pobreza. O que fazer para que tais benefícios não sejam vitalícios e que essas famílias possam alcançar sua independência financeira sem precisar deles? Muito bem, Pedro. A tua questão é bem pertinente. Eu creio que a gente deve sim ter política de assistência para os mais pobres, mas ao mesmo tempo deve criar mecanismos para que eles possam ter renda no futuro, e possam se livrar, digamos, da necessidade de ter que ter uma ajuda. O Bolsa Família no Brasil dá R$1.000 em média por família por ano. Você vê que é muito pouca coisa, não é uma coisa que dá para ter um padrão de vida bom, mas é legítimo, e eu vou fortalecer o Bolsa Família. Mas o que eu quero é criar incentivos para que a família vá para cima. Por exemplo, no caso dos jovens, dar uma ajuda financeira, uma bolsa adicional, para que o jovem da família que depende do programa possa estudar ensino profissionalizante, possa fazer curso profissionalizante, para ter emprego. Porque o que adianta se não tem emprego? O emprego é a base do progresso social. E para isso tem que ter qualificação. Hoje, emprego no mundo, no Brasil, precisa ter treinamento, qualificação, e dá para fazer isso. Eu quero criar no Brasil, e vou fazer isso, um programa para formar 1 milhão de alunos por ano no ensino técnico, mas também 1 milhão em ensino profissional, que não precisa ser como ensino técnico de 1 ano e meio. Às vezes pode ser de 4, 5 meses. Nós começamos essa experiência e deu certo, uma via rápida para o ensino profissionalizante. Outra questão importante, no caso do Bolsa Família, é que ele seja entrosado com o programa de saúde da família, que eu batalhei muito para implantar no Brasil quando fui ministro da Saúde. Nós multiplicamos as equipes de saúde da família por quase 10. Agora, hoje não tem entrosamento entre a equipe de saúde da família e o Bolsa Família. Isso melhorará as condições de atendimento à saúde. Ou seja, você tem que dar incentivo para que as famílias procurem crescer na vida através dos seus filhos, que é o que o pai e a mãe mais desejam. Tempo. Candidata Dilma, a réplica. Você é de São Paulo.
E aí eu acho que cabe uma constatação em relação a São Paulo, sabe? Que é a seguinte: quem cuida de pobre em São Paulo é o governo federal. São Paulo tem 1.400.000